Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um shortcut, aqui um videozinho rápido. A ideia, o que que é? É a gente conseguir agora explicar um pouco da tabela da estratégia comercial de motores, tá bom? Ela é um pouquinho diferente da estratégia comercial de imóveis, ela vem numa apresentação diferente, porém com as mesmas coisas, tá? Então, aqui nós temos os grupos, então nessa coluna aqui nós vamos ter todos os grupos, desde o grupo 1171 até o grupo 1643, 3013 aqui, que é um grupo mais antigo, são só 46 meses, tá? Nem vou entrar muito nesse detalhe. Então todos os grupos, aqui estão os mais antigos, lá no final os mais recentes. Nesta coluna aqui vem as faixas de crédito. Daniel, mas eu quero saber se tem uma de 42 mil. Cara, vê o grupo que tem o intervalo que você precisa e aí você vai no CRM, procura exatamente aquilo, ou você vai buscar a tabela deste grupo em específico e vai olhar lá qual é exatamente o valor que tem disponível para você negociar, tá? Ele te dá um intervalo. Então quer dizer que se eu quero uma carta de 50 mil, eu posso olhar dentro desse grupo que está dentro desse intervalo. Tem cartas entre 40 e 80, cartas entre 180 e 360, tem aqui cartas entre 219 e 438, temos cartas aqui ó, de 250 a 500 mil reais, tudo isso para motores, para veículos, ok? Nessa coluna aqui, a gente tem o prazo do grupo. Então, esse grupo 1171 está com 20 meses de prazo. Esse grupo aqui, ó, 1502, está com 9 meses. Quer dizer, um grupo que já está quase acabando aqui. Óbvio que esses grupos mais antigos não têm vaga. Em motores, a gente tem que ficar muito, muito esperto. Por quê? Eles acabam muito rápido. São grupos curtinhos, de 1.000 pessoas. Então, sempre quando sai, vende muito rápido, principalmente os grupos que têm desconto nas parcelas, tá ok? Então, vou acompanhar agora aqui. Você vai ver que aqui no final ó, tem grupos de 90 meses, grupos de 100 meses, grupo novo aqui, a informação ó, com 100 meses, tá ok? Vamos seguindo aqui. Nessa próxima coluna, parcela reduzida, quer dizer o quê? Em veículos, em motores, as parcelas reduzidas, a possibilidade de negociar com parcela reduzida, ela é por um tempo determinado. Em imóveis é até contemplar. Em motores, ela vai ter por um período limitado. Quanto? 24 meses. Porém, a cada assembleia que passa, diminui um mês nessa sequência. Então, vamos supor, abriu o grupo hoje, tem 24 meses de parcela reduzida. Mas passou essa assembleia desse mês, no mês seguinte ainda tem vaga nesse grupo. Quantas parcelas vai ter de parcela reduzida ainda nesse grupo? 23, porque já rodou um mês. E assim vai. Ou até quando contemplar. Quando contemplou, já ajusta o valor da parcela e já corrige. Então, obviamente, essas primeiras aqui não tem vaga, não tem parcelas reduzidas. Aqui no 1608, que começa aqui, ó, 4 meses, tá vendo? E aqui no final, 24 meses. É o máximo de parcelas reduzidas que a gente vai ter para as cartas de motores. Na sequência, tem essa coluna aqui de percentual de redução, né? Percentual da parcela reduzida. Então, a gente vai encontrar grupos com 50% de parcela reduzida, com 60%, com 65%. Cada grupo tem uma característica diferente. 50 com 60, 60, 50. Então, cada grupo vai ter uma característica. Detalhe, esses grupos com parcela 50 são os que acabam primeiro. Então, esse aqui é um grupo de informação. Hoje, não sei quando vocês vão estar vendo essa apresentação, mas esse é um grupo de informação. Já mandei para os meus clientes, olha, grupo de informação, parcela 50%. Ah, não, eu quero reserva, vamos fazer, gerar o boleto para poder fazer os pagamentos aí. Tá ok? Na sequência, vem aqui, ó, modalidade de contemplação. Quer dizer o quê? Como que eu consigo contemplar essas cartas? Então, cada grupo vai ter a sua característica. E em motores tem alguns detalhezinhos diferentes, ok? Uns detalhezinhos diferentes. Então, eu vou destacar aqui para vocês. Sorteio é o básico. Todo mês vai ter um número sorteado lá na Loteria Federal. Lance livre, básico também. Quem ofertar o maior lance vai ser contemplado. Então, não tem muito como fugir disso.
Aqui na tabela de motores, a gente vai ter sempre vai ser só lance fixo de 40 e fixo de 25. Vamos lembrar lá, em imóveis tinha uma nomenclatura de lance limitado e lance fixo. Aqui é a mesma coisa, só muda o jeito de falar. É fixo de 40 e fixo de 25. Ok? Então, aqui lance fixo de 25%, lance fixo de 40%, ok? Um detalhe das cartas de motores. Tem um lance fixo, um lance livre, que ele é limitado a 50%. O que é que quer dizer isso daqui? Quer dizer que nesse grupo, vamos pegar esse daqui que eu destaquei, né? Ó, nesse grupo aqui, o grupo 1502, vou até pegar um grupo mais recente aqui para a gente ver, ó. Aqui, ó, bom, esse grupo aqui mesmo, ó, 1643, que é um grupo novo nesse momento. Então, temos o sorteio normal, lance livre limitado a 55%. O que quer dizer isso? Quer dizer que, no máximo, o cliente vai ofertar 55%. Mas, Daniel, eu quero ter um cliente aqui que vai ofertar 70% de lance. Não coloque ele nesse grupo. Encontre um grupo onde o lance livre é lance livre. Por exemplo, olha o 1638 aqui. O sorteio, tem o sorteio e o lance livre, ó, é só lance livre. Se esse cara quiser dar um lance de 90%, ele pode dar. Nesse grupo, não. Então, de novo, a escolha do grupo, a análise dessa tabela, como vai colocar, a gente só faz depois que a gente conversa com o cliente, faz a anamnese e entende o que o cliente precisa. Sem saber o que o cliente precisa, não tem como a gente ofertar para ele a parcela, o grupo e as condições do planejamento correto. Ok? Bom, na sequência vai ter aqui, ó, lance fixo de 40, quer dizer, ele pode ofertar 40% desse lance aqui. E aí cai naquela regra, várias pessoas vão empatar, o desempate é quem estiver mais próximo do número do sorteio. A gente detalha essas características num outro vídeo, ok? Então, lance 40, depois tem o lance fixo de 25, tá vendo? Ó, lance fixo de 40, lance fixo de 25. E nos grupos mais recentes em motores também tem o lance fidelidade. Vamos lembrar o que é o lance fidelidade. São os clientes que vão contribuir em dia com as suas parcelas e, depois de um período, eles podem ofertar um outro lance. É como se fosse um outro lance livre, porém, eles só vão concorrer com quem contribuiu em dia igual a ele. Aquelas pessoas que atrasaram parcelas no meio do caminho só vão poder ofertar o lance livre normal. Tá? E eles podem ofertar o lance fidelidade. Qual que é o benefício disso? O benefício, primeiro, que ele não é limitado, ele pode ofertar o valor que ele quiser. Mas o benefício maior é que no lance fidelidade, como a concorrência é menor, porque vamos lembrar que no consórcio 40% das pessoas chega a pagar atrasado, tá? As pessoas pagam atrasado. Por quê? Porque antes de contemplar, eles não são devedores, eles são credores, eles estão guardando dinheiro. Então, eles não são penalizados por contribuir atrasado. O que acontece é que a gente simplesmente vai beneficiar aquele cara que paga em dia. Show de bola. Quando ele faz isso, ele pode ofertar um lance mais baixo. Então, imagine ele conseguir contemplar uma carta ofertando um lance mais baixo. E para a gente, o que é bom? Vender o planejamento. O consórcio é um produto de planejamento. Quando a gente planeja, a gente entrega melhor para o cliente fica mais leve, mais tranquilo e consegue contemplar isso melhor, ok? Então, no caso de motores, sempre vai ser uma fidelidade com 12 meses. Joia? Muito bem. O que mais que tem aqui nessa tabela? Temos as formas de ofertar o lance embutido. Nós vimos as formas de contemplação e como que a gente vai pagar esse lance. Ou vai ser em dinheiro, ou a gente pode usar o lance embutido. E aqui tem outras características. Nós temos grupos onde o lance pode ser 50% do valor ofertado. E grupos onde pode ser 25% na integralidade. E alguns grupos que não é permitido o lance embutido. Qual que é a diferença desse lance de 50% do valor ofertado e 25% na integralidade? Significa que, se nesse grupo aqui eu for ofertar um lance, por exemplo, de 70%, eu vou ser obrigado a ofertar do meu bolso 35%, tá? E 35% eu posso embutir, eu posso puxar da própria carta.
Porém, um detalhe, eu tenho que ter metade do lance. Tenho que ter metade do lance. Daniel, meu cliente não tem nenhum real para ofertar de lance. E eu coloquei ele nesse grupo. Errou. Se o seu cliente não tem dinheiro para ofertar de lance, você tem que colocar nos grupos onde o lance é 25% na integralidade. Por quê? Porque ele vai ofertar um lance de 25%, ele oferta isso. E se ele ofertar um lance aqui de 50%? Bom, 25% vai ser embutido e 25% vai ser da própria carta, vai ser do bolso dele. Daniel, e se ele ofertar um lance de 75%? Aqui não, porque aqui é limitado a 50%. Deixa eu pegar um lance livre. Aqui lance livre normal. Aqui lance livre normal. Tá? 25% na integralidade, ele vai dar um lance de 75%. Quanto que ele pode embutir? 25%. E o quanto que ele vai ter que dar em dinheiro do bolso dele? 50%. 50% em dinheiro. Porque 25% é na integralidade. Daniel, e se fosse nesse grupo aqui, ó, onde só 50% pode ser embutido? Bom, ele teria que dar um lance de 75%. O que ia acontecer? 37,5% ele ia ter que dar de dinheiro do bolso e 37,5% ele iria embutir. Por quê? Porque metade do lance pode ser embutido. Então, muito cuidado na hora de escolher cartas de motores para o detalhe do lance livre limitado a um percentual. Clientes que querem ofertar lances muito altos não pode colocar nesse grupo, porque ele quer ofertar um lance de 60, 70 e tantos por cento, tanto faz. E detalhe no valor que o cliente tem para ofertar o lance. Se o cliente não tiver dinheiro nenhum, tem que colocar nos grupos onde o lance é 25% na integralidade. Se ele tem algum recurso e ele quer ofertar um lance maior para puxar um valor maior da carta, grupos com um lance embutido de 50% do valor ofertado. Joia? Essas tabelas, todo mês, elas renovam. Por quê? Porque corre um mês, reajusta aqui os meses de parcela reduzida, eles corrigem, entram grupos novos. Tá? Só nesse mês de janeiro, se não me engano, se não me falha a memória, entraram esses 3 grupos novos aqui. Ó. 3 ou 4 grupos novos só no mês de janeiro de 24. Então, são grupos que vendem muito. Então, quando surgir, corre avisar os clientes e fechar. Beleza? É uma visão geral. Essa tabela é muito importante. Eu recomendo você ter ela no celular salvada ou imprima ela, deixa na pastinha, porque na hora de você tentar encontrar os grupos, é nela que a gente olha primeiro. Ok? Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp, chama a gente aqui na loja, que a gente vai estar pronto para ajudar e tirar essas dúvidas. E vamos para cima, bora vender!